A pergunta que fica agora é a seguinte, o Vila está se movimentando, o Vila está contratando. Atenção, Vila Nova contrata volante revelado pelo Goiás e que passou pelo ABC também e terá desfalques para o clássico contra a equipe do Atlético. E os desfalques, assim, são consideráveis, principalmente o Arilson, né? Aliás, ô Danilo Dias, até que ponto a questão médica no Vila Nova tem preocupado, cara? Porque o Arilson mesmo não sai do departamento médico. O que tá acontecendo com esse povo do Demo do Vila? E não é só o Arilson também, né? O Igor Henrique frequentou por lá, você vê um Guilherme Parede. O Igor Henrique volta, né? O Igor Henrique volta agora, você vê um Guilherme Parede, um próprio Eric Davis, né? Engraçado, ele ficou aí um tempão no departamento médico, primeiro jogo da seleção Panamenha, o cara me faz gol, dá assistência, vai entender futebol, né? Mas eu ouvi falar que ele tinha parado de jogar futebol. Mas ele como? Tá jogando. Parece que ele aposentou, jogou não? Panamá agora, moço? Jogou na seleção Panamenha. Pelas informações que eu recebi desse rapaz, esse daí você tira da lista. Dizem que ele é um cara assim, que ele tem doença crônica. Ah, é? Doença crônica. Agora os outros jogadores não. Os outros jogadores me preocupa a situação, hein? Os caras não saem do departamento médico? Tem que ver isso aí, não é uma crítica ao departamento médico, mas e sim num todo, né? Porque um elenco de futebol, ele trabalha o nutricionista, o fisiologista, o cara que vê o CK, que passa para a comissão técnica, olha, esse jogador tá com risco de lesão, a comissão técnica fazer bem a gestão, então é uma série de fatores, até apontar o dedo para um, eu acho injusto, né, fazê-lo tamanha pontuação de erro, mas o Vila tem que procurar, dentro do seu staff técnico, buscar alternativas dentro do elenco. Por que que tá sendo assim, né? No segundo tempo o Vila caindo de produção, por que que no segundo tempo, principalmente, jogadores estão se lesionando, os jogadores, no caso do Guilherme Parede, beleza, ele voltou de lesão mais grave e ressentiu também essa lesão, mas já está atuando novamente, porque é ruim quando o departamento médico tá cheio, demonstra que algo não está sendo bem feito, ou então que a carga está sendo demais, jogadores não estão com a musculatura tão assim, preparadas para o tal, será que de um trabalho mais forte fisicamente, precisa de um descanso maior, então tem que encontrar esse equilíbrio para que o Vila possa sair dessa crise recente que está, né? Não quer dizer que o Vila tá passando por um período ruim de só derrotas, fazer um gol nos últimos 5 jogos, tomar 8, que é o pior time da competição. Igual eu trouxe dados no primeiro bloco, o Vila liderou, esteve dentro do G4 e chegando a liderar o Campeonato Brasileiro da Série B, de 13 rodadas esteve 5 vezes lá dentro. Então esses mesmos que estiveram lá dentro são os mesmos que estão passando por esse período agora. O Vila cada vez mais tem que procurar gerir melhor essa crise. Foi uma tomada de decisão de forma muito acelerada, digamos assim, com uma velocidade gigante. Eu não faria essa tomada de decisão. Demonstrou que os atletas até agora não deu liga com o Luizinho. Foi uma escolha na emoção e pela velocidade dessa escolha tá demonstrando até o momento que foi errada. Mas já foi, tem que ser com essa escolha agora que tem que buscar reverter a situação. O próprio Luizinho ano passado demonstrou em vários jogos que conseguiu vencer jogos nessa Série B. Tá num momento ruim em termos de Série B? Tá. Péssimo, porque não ganhou nenhum jogo, mas é hora dele se fortalecer internamente, fazer com que os jogadores tenham a confiança dele no momento tático, no momento de bola parada, como agredir o adversário, no planejamento técnico de como atacar as bolas aéreas, como defender, triangulações, jogadas ensaiadas, ele ganhando a confiança dos jogadores, o Vila passando por esse momento de oscilação, vai voltar a figurar ali perto do G4, nenhum time distanciou tanto assim, o Goiás teve a oportunidade de já estar aí com 30, 32 pontos, não distanciou tanto, então o Vila está 10 pontos do líder, mas também tá 5 do primeiro time que tá dentro do G4. Ele tá no meio termo ali. É bom olhar pra cima, mas também nunca deixando de olhar pra trás, porque como disse ontem, apenas o Volta Redonda não venceu na rodada. Os outros times de baixo, todos pontuaram. 1h44, são 106 likes em bloco do Vila Nova. Torcida do Vila, vai deixando o teu like do canal do YouTube pra gente saber aqui com quantos likes nós estaremos no final do bloco, tá? Participe e deixe o seu like. Você tá a fim de mais tranquilidade para focar naquilo que realmente é importante? O crescimento da sua empresa, da sua marca? Então venha para Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 62982360008 Atlanta Contabilidade. Beleza e bem-estar estão no DNA da Sophist Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, sempre com tratamentos personalizados. Agende agora a sua avaliação totalmente de graça. 629-9371-6862. Sophist Laser. Beleza e bem-estar pertinho do Shopping Flamboyant. O melhor atendimento de Goiânia. Pneu para carro, carretinha até 10 vezes sem juros. É no Hiper Moreira. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E festival de ofertas na Vesa Renault. Aproveite. Praça Nova Suíça. Ô Tim, essa parte médica do Vila tem preocupado, não, Tim? O que está acontecendo com esses jogadores? Principalmente 3 aqui. O Kevin Ferreira até citou, falando aqui que o Vila de fato tem que se preocupar com essa questão.
Aí ele cita 3 jogadores. Igor Henrique, tá voltando pro clássico de sábado. O Todinho também tem se machucado pra caramba. E o Arilson também. O Arilson não sai do departamento médico mais, ué. Essa parte médica do Vila tem preocupado, porque assim, não que o departamento médico não seja importante em outras equipes, mas no Vila eu acho que ele é muito mais. Sim. E eu te explico por que aqui. Por exemplo, o Goiás tem a condição de ter um elenco grande, recheado. Ele tem dinheiro pra isso. O atleta também. O Vila não tem, meu amigo. O Vila muitas vezes tem a condição de ter 2 jogadores no máximo por posição. Então, quanto mais tempo um jogador importante fica no departamento médico, é mais problema pro Vila. Né? Não tá chamando a atenção essa questão médica do Vila Nova nessa temporada, não, maestro? Preocupa que são jogadores importantes que estão ficando de maneira rotineira fora das escalações, fora dos jogos. Todo mundo sabe a carreira que eu tive, minha carreira foi marcada por muitas lesões, né? Eu tive muitas lesões, e as piores lesões que eu tive foram lesões musculares. Muita gente acha que é a questão de cirurgia, né, Thiago? De lesão de joelho, essas coisas. Não, eu tive as minhas lesões lá, tive minhas cirurgias, mas fiz a cirurgia, recuperou, eu estava pronto para jogar. O que me atrapalhou mesmo foi minhas lesões musculares. E aí entra uma situação que a gente tem que analisar de forma fria. Eu espero que o presidente Hugo Jorge Bravo tenha feito isso, até porque ele falou que ia procurar entender melhor essa situação de muitas lesões dentro do elenco do Vila Nova, principalmente lesões musculares. Quando é torção, fratura, e aí não tem jeito, é acidente de trabalho. Agora, assim, cada jogador, ele tem sua característica, cada jogador, cada pessoa, quem bate pelada aí sabe também, tem gente que é mais propício a ter lesões, outros não, outros jogadores profissionais, por exemplo, eu joguei com jogadores que praticamente não tiveram nenhum tipo de lesão grave na carreira, outros já têm uma possibilidade maior, principalmente essas questões musculares atrapalham muito. E esses jogadores que têm essa fragilidade muscular, como são o Arilson, o Igor Henrique, o Todinho, o próprio Jean Mota também pouco tempo atrás teve uma lesão muscular, você tem que ter uma atenção redobrada. Aí eu não culpo o departamento médico do Vila Nova, até porque o departamento médico do Vila Nova, desde a minha época, eu trabalhei com vários profissionais com muita qualidade, médicos excepcionais, fisioterapeutas excepcionais, o Almir, que muitas vezes foi de tudo lá dentro, né, o massagista do clube, é um cara espetacular, que entende muito também. Então, o departamento médico normalmente ele está ali, ele está ali para recuperar o jogador. Então o que o Vila tem que fazer é tentar evitar esse tipo de lesão, porque o departamento médico ele vai recuperar o jogador, mas ele põe o jogador em condições de treinamento, o jogador vai para o treino, vai para os jogos, aí tem que evitar que ele volte. Para evitar que ele volte, tem que ver o que está acontecendo. Aí pode ser carga de trabalho excessiva em cima desses jogadores que são recorrentes de ter lesões musculares, precisa ter uma atenção maior da parte física do Vila Nova, preparador físico, o fisiologista. Se for necessário, Thiago, eu imagino que esses jogadores, é necessário que faça isso, diminuir a carga de trabalho em treinamentos dele, deixar eles mais inteiros para os jogos. Eu falo porque eu passei por isso. Eu muitas vezes lesionei, Thiago, porque eu fui treinar e estava esgotado fisicamente, estava cansado. Na minha época, o Danilo vai lembrar, o Danilo também pegou essa época, o Jean deve lembrar muito bem, nós fazíamos coletivo de 1h20, 1h10, um dia antes do jogo. Então você treinava durante 1 hora um coletivo, que simula um jogo, para o outro dia você fazer um jogo inteiro. Então você muitas vezes ia para o jogo já cansado. E aí essa fadiga muscular faz com que aconteça as lesões. Então tem que verificar, e principalmente os jogadores que estão tendo lesões musculares recorrentes, diminui a carga de trabalho dele, diminui a carga, deixa ele mais inteiro para o jogo. Por quê? Qual que é importante? É o jogo, amigo. E eu vou te dar uma informação aqui, não é questão de equipamento, não. Já foi questão de equipamento. Eu tenho certeza que não. O Vila Nova hoje, ele tem os melhores equipamentos disponibilizados no mercado brasileiro. Nós fomos lá, Os equipamentos que o Atlético tem, o Vila tem. Os equipamentos que o Goiás tem, o Vila tem. Foi um investimento altíssimo feito pelo presidente do Vila. Você pode ver que não é falta de equipamento, não. Que não é recorrente em outras equipes, né? Nós conhecemos lá o departamento médico do Vila, nós tivemos a oportunidade de ir lá ver o CT do Vila, que ficou maravilhoso. É muito bem equipado, e eu não falo só dos equipamentos, não. Eu falo dos profissionais. O Vila tem hoje um fisioterapeuta que eu tenho certeza que é um dos melhores do estado, que é o Romildo Colherinhas. Cheguei a trabalhar com ele, excepcional. O Almir dispensa comentário em termos da qualidade do Almir como massagista, né? Os médicos do Vila, eu tenho certeza que são médicos muito capacitados. Então não é, o departamento médico está ali para recuperar. O que tem que fazer é tentar, aí a parte física, o próprio Luizinho que chegou agora, entender
essa situação desses jogadores, diminuir um pouquinho a carga de trabalho para que eles não fiquem lesionando de forma corriqueira, como tem sido agora, porque atrapalha o trabalho do Luizinho, atrapalha o desempenho do Vila Nova. Preocupante essa situação, viu, gente? Desagradável essa situação. Thiago, rapidinho antes de passar a Você palavra fala, pro Jean. Danilo, em nome das maiores marcas brasileiras, debate das eras, oferecimento Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial da Gelba PC. Suprema-go.com.br. Restaurante Chonativo, o melhor almoço de Goiás. Avenida T1144, Setor Bueno. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Belcar Veículos, boa de negócio. Portas de Aço Goiás. Marca um gol de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Portas de Aço Goiás e Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp e conheça. 629-8413-1643. Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo em Goiás. Torcida do Vila, vai deixando o teu like. Daqui a pouco mais uma passada ao vivo aqui no chat ao vivo da Band News Goiânia, no nosso debate das feras. Só para não passar em branco, o Eric Davis jogou em junho, nesse mês, tá? Que nós estamos, pela seleção panamenha. Ele fez 1 gol e 2 assistências em 2 jogos. Eu vi um pouco do jogo agora essa semana, não lembro se foi terça, Panamá e Jamaica. Ele estava no banco de reserva. Ele não estava como titular, mas ele estava escalado. Se ele está no banco, ele entrou no jogo? Entrou naquele jogo. Eu vi um pouco mas esse Eric Davis aí eu não coloco na conta do departamento médico do Vila, não. Ele é um jogador que tem um histórico pesadíssimo de lesões. E não era uma lesão agora os outros jogadores, né? Não. O Arilson não, o Todinho não. Eu falo muito de lesão muscular, Thiago, porque lesão de trauma, por exemplo, o Alisson Maia, se eu não estiver enganado, foi um entorse, tornozelo, foi trauma. Então esse aí faz parte, é acidente de trabalho. O que dá para ser evitado são lesões musculares. Quando você está vendo um jogador tendo muitas lesões musculares, algo está errado. E aí tem que investigar, lógico, a causa. E ao mesmo tempo, até para ele fazer com que a musculatura dele fique mais forte, diminui um pouquinho a carga de trabalho nos treinamentos, guarda o jogador deixa o jogador mais inteiro pro jogo. Debate das Feras, oferecimento, primeira mão, Baixaga, mega plataforma para você trocar de carro. Na Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, tradição, 6 décadas em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Like Móveis, o like das Feras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. E Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora, 3091-5050. Não tem praga que aguenta. Ô, Jean Lopes, até que ponto essas lesões recorrentes têm atrapalhado o Vila Nova, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro? Repito, o Vila é um time com questão financeira apertada. O Hugo faz milagre, porque com pouco dinheiro ele paga a conta de gestões passadas, ele investe na parte estrutural do time, né, ele moderniza a parte médica, ele contrata jogadores, e aí fica difícil, cara. De novo, o Arilson fora. O Arilson tá de fora de novo. O Igor Henrique machucou pra caramba nessa temporada. O Arilson, já citei aqui. O Todinho machucou pra caramba nessa temporada. Essa parte de departamento médico do Vila Nova tem te preocupado também, Jean Lopes? 1,54. Ah, claro, Thiago. E tem sido determinante na queda do Vila Nova na competição. Veja bem, teve algumas rodadas que o Vila Nova estava jogando sem seu meio campo inteiro titular. O Jean Mota estava machucado, o Igor Henrique machucado, o Arilson, que não foi titular absoluto, mas também estava machucado. O Vila Nova estava jogando com o Dodô no meio campo, né? E aí isso prejudica demais, atrapalha inclusive o entrosamento do time, o padrão de jogo, o padrão tático, porque o treinador é obrigado a fazer a cada rodada mudanças, sobretudo mudanças no meio campo, que é a coluna vertebral, né? Vou usar esse clichê do time. Quando você muda o meio campo, você altera não só esse setor do time, mas também o ataque e a defesa, que são interligados ao meio campo. E o Vila Nova tem sentido muito isso. E só para fazer um paralelo, o Atlético também sofreu muito com isso durante a competição. E o Atlético só começou a melhorar quando os jogadores machucados se recuperaram e o Atlético parou de perder jogadores que perdia a cada rodada. Aí o Atlético evoluiu na competição. O Vila Nova não tem acontecido isso. O Vila Nova vem perdendo jogadores e aí recupera um, machuca outro. Esse Arilson, que para mim é o melhor volante, o melhor primeiro volante do Vila Nova, vive contundido. Eu falo o melhor porque o Ralf é um jogador já envelhecido, já no acaso de sua carreira. Porque o Ralf, em forma, seria o melhor de todos.
O Jean Mota, que é o jogador tático mais importante do time, taticamente é o que deu aquela qualidade ao Vila Nova no início da Série B, também ficou muito tempo fora, agora felizmente se recuperou. O Igor Henrique, o jogador motorzinho, aquele que faz gols, que sobe muito, que é um jogador muito bom em bola aérea, vive machucado. Isso prejudica demais o trabalho do treinador, prejudicou sobremaneira o Lacerda, porque o Lacerda ele tinha uma qualidade que eu não tiro dele, que era de ser regular, né? Ele mantinha sempre aquele padrão de jogo, ele tentava manter o 11 sempre que ele gostava. Se era o melhor ou não, é outra coisa, mas era o que ele tinha segurança de escalar. E de repente começou a perder esses jogadores, o trabalho dele deu água e o Vila Nova entrou numa descendente na competição. Então, para o Vila Nova se recuperar na Série B, tem que passar pelo departamento fisiológico, físico e médico. Thiago, você está certinho em trazer esse tema ao programa, porque para mim esse é o maior problema do Vila Nova em termos táticos e técnicos, né? Porque tem outras questões, como um treinador inadequado foi contratado, que a gente pode abordar no outro momento. O Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000. Você, Setor Oeste, Hospital do Coração de Goiás. 1h57 da tarde, debate das ceras, oferecimento na Vesa Citroën Aparecida, pertinho do Buriti Shopping. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo. Televendas 6239284020. Safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado goiano. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. 3 lojas. Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. Precisou de peças? 3280-8383. Venha para a Casa Bartinho do Shopping Los Andes. Novo conceito de panificadora. Uma verdadeira delícia. E GP Car Centro Automotivo, atenção. Troca de óleo com o timaço da GP Car Centro Automotivo. Avenida TB3, Jardim América, 3515-7004. 3515-7004, GP Car Centro Automotivo. Pagão, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Sim. Pro Júlio Marcos, torcedor do Goiás, tá sempre na nossa audiência, obrigado mais uma vez. E também pro Antônio Divino Rosa, falando do Vila Nova, né? Givanildo, rapaz. Grande Givanildo. Supervisor do Vila Nova, o funcionário mais antigo do clube nesse momento, né? Ele e o Almir são os dois mais antigos Pessoa do Vila Nova. Pessoa do bem, viu? Um cara fantástico, um cara do bem, que sempre tá nos acompanhando também. Grande abraço pro Givanildo. Foi a primeira pessoa praticamente que eu conheci dentro do Vila Nova, né? Quando eu entrei no Vila Nova com 10 anos, foi com ele que eu fiz o meu registro ali no clube, né? Com 10 anos de idade. Nossa, chamou agora o então, nosso queridíssimo Giva de velho, hein? Não é velho, ele é experiente. Ele já trabalhava no Vila quando você tinha 10 anos, tio. O Givanildo tem 43 anos, ou 44 anos de Vila Nova já. É muita coisa, né? E é muito eficiente. E é um cara que se atualiza, né? Você não vê um erro do Givanildo durante todo esse tempo, né? Em termos de registro de jogador. É um cara atualizado, porque os sistemas vão se atualizando, né? Muito. Um grande abraço pra ele, um grande amigo. É isso aí, grande Giva. Debate das ceras, oferecimento Comiqueto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Tecar Honda. Jun chegou com tudo. Tecar Honda, pense bem, vai de Tecar Honda. Jardim Goiás, Santa Genoveve, também na cidade de Anápolis. Aliás, é um pedido que eu faço aqui para o nosso Igor Santiago, que ele vá atrás de respostas. A gente precisa ouvir alguém aqui do Departamento Médico do Vila. Daqui a pouco também a parte da preparação física. Sim. Porque tem muita coisa, meu amigo, que estoura no departamento médico, mas o problema tá no departamento físico. Justo. Não tô falando aqui que é o caso. Não, a gente não tá colocando culpa em ninguém. Não, a gente tá querendo descobrir o que tá acontecendo. Né? E o próprio presidente Hugo Bravo citou essa questão. Citou essa situação, né? Então ele falou que ia atrás também para ver qual que é o problema. E é importante, porque um jogador hoje no departamento médico, Thiago, se ele um prejuízo gigantesco. Vamos pegar um cara que ganha 100 mil, ele ficar um mês no departamento médico, é 100 mil que jogou fora, amigo. É 100 mil que o cara, que o clube uma série B dinâmica, né, Tim? Uma série B do jeito que é. E a parte técnica, né? E pro Vila é muito mais grave. Você perde jogadores técnicos como o Vila está perdendo aí, faz falta demais. Então tem que tentar resolver esse problema. Meninos, rapidamente aqui, o Vila Nova anunciou a contratação de mais um jogador, informação trazida pelo nosso Igor Santiago. Põe na tela do canal do YouTube aí os dados, né? Informação do Igor Santiago, Vila Nova acerta a contratação do volante Natan Melo, ex-Goiás. 24 anos de idade, chega amanhã em Goiânia após rescindir o seu contrato com o CRB. Nessa temporada, ele fez 15 jogos pela equipe alagoana, marcou 2 gols.
Ano passado pelo Goiás, 20 partidas com gol. Em 2023 ele estava naquele fatídico dia lá do ABC de Natal no estádio Frasqueirão. É o dia mais triste da história de muitos companheiros aqui que eu sou apaixonado. Ele fez 16 partidas, não marcou gols, mas deu uma assistência. E foi revelado pela base do Goiás, onde ele jogou de 2020 até 2022 sem saídas, né, de forma ininterrupta. O que você me fala dessa contratação, Jean Lopes? Rapidinho, 30 segundos aí pra você. Natan Melo, ajuda em Série B? Hã? Ajuda, Thiago. É um jogador que pode ajudar, sim. Eu penso que o problema do Vila Nova está mais até no ataque do que no setor do meio campo. Mas é um jogador que pode reforçar, é jovem, pode trazer uma força física ao time. Ajuda ou não, Danilo Dias? O Natan Melo, filho do Matinha, né? Um dos maiores jogadores da história do Goiás. Mais ou menos, né? Eu gosto dele, sim. Eu acho que ele ajuda. É. Fisicamente é forte e tal, mas hoje ele não seria titular no Vila. Não, você acha que ele é pior que o Mitkov, que é ele jogaria no Vila. Não, ele é melhor que o Mitkov. O João Vieira, pra mim, uma grande decepção depois das finais do Goiano. A gente esperava mais. Não, eu esperava mais. Você quer uma definição do João Vieira? Isso, pra mim, o Natan hoje, pra mim, nesse momento, pelo que eu vi dele no Goiás, que eu vi dele no ABC... Titular? Pra mim, ele é melhor que esses dois que eu citei. Eu posso definir aqui o João Vieira pra você? Ele é um primeiro volante. Que tá chegando quem Colate Brasil? Força, um garoto alto, tem boa postura ali. Inclusive, essa passagem no Goiás teve um momento ali que ele não foi titular, mas ele merecia ser titular. Não, teve jogos muito bons. Boa finalização de fora da área, chuta forte. A limitação dos dois que o Vila está colocando hoje como titular, Mitkov e João Vieira, pra mim o Natan não deixa a desejar em relação aos dois, não. O João Vieira, vou defini-lo aqui em poucas palavras. O futebol dele ficou em Belém do Pará. Não jogou nada com a camisa do Vila. Ele fez 2, 3 partidas boas e só isso. Raríssimas exceções. Jogador fraco tecnicamente, né? Pouca imposição física, perde todas as divididas. O João Vieira, pra mim, a grande decepção da temporada. Grande decepção da temporada. Esperava mais, ele teve boa regularidade lá, era capitão, aqui não jogou nada. Cara, lá ele no Paysandu ele jogava. Aqui ele não tá jogando nada. Cara, o que foi feito dele, não sei.